Fala galera, beleza? Bem, hoje eu tô trazendo mais um vídeo aqui e hoje eu vim falar, como vocês viram no título, sobre os processos seletivos em si. Como que eu fiquei em primeiro lugar no processo seletivo do Rotary, sim, eu consegui primeiro lugar do meu distrito, né? Como estudar para a prova, como ir bem nas dinâmicas e como conseguir primeiro lugar, né? A primeira coisa que eu tenho que falar é que, lembrando, que cada distrito é um processo seletivo diferente, então o que eu falar aqui pode ser diferente pro seu, tá bom? Então vamos lá. No último vídeo eu comentei que o processo seletivo era dividido em 3 etapas, né? Que era a prova em si, num dia, a dinâmica em grupo e a entrevista com o psicólogo. Bom, e como que eu estudei para a prova? Para a prova eu pesquisei muito, eu pesquisava vídeo, eu pesquisava no site do Rotary, alguns distritos disponibilizam algumas coisas, tipo história do distrito, história do Rotary em si. Então, com base nisso, eu fui vendo vários vídeos. Teve um vídeo que eu vi de uma menina, que eu não lembro o nome dela agora, porém ela deixou o link de uma prova e de tipo um manual do Rotary que tinha tudo sobre o Rotary, que a partir daquilo você conseguia estudar para a prova e ir muito bem na prova. Então, para a prova, eu basicamente tive algumas coisas que me ajudaram. Eu baixei aquilo que ela disponibilizou, tinha um sobre civismo, porém na minha prova do meu distrito não cai sobre civismo, né? Então, esse daqui eu só dei uma lida, mas era meio não banal. É bom sempre adquirir conhecimentos, né? Então eu li, mas não caiu nada sobre. Então na prova do 4730 caiu sobre o Rotary Internacional, o distrito, eram 25 questões sobre Rotary, 10 de inglês e 10 de conhecimentos gerais. Aí eu baixei, eu vou estar deixando o link desse manual aqui sobre o Rotary, que tem tudo, aqui embaixo para vocês baixarem e estudarem também, tá bom? E também eu fiz um resuminho com umas coisas que eu pesquisei além do que tá aqui, mas também tem bastante coisa resumida desse daqui, porque aqui tem é muito grande, tem várias páginas, então tinha algumas coisas que às vezes não era tão necessário, sabe? Aqui, por exemplo, no meu resuminho, tem algumas coisas que são importantes você saber para a prova, que eu vou citar agora, que são as 5 avenidas de serviço, a prova quádrupla, que é muito importante, né? Também saber a definição de Rotary. Eu também coloquei no meu resumo quantos países tem, quantos Rotaries, quantas pessoas tem, quantos Interacts e tudo mais. Eu coloquei sobre o distrito. No meu caso, o distrito, nesse ano, a governadora é a Isis. Eu coloquei o vice também, mas não foi necessário na prova, que é o Evaldo. E também coloquei, por exemplo, no meu distrito, 4730, são 30 cidades, tem 82 Rotary Clubs e 21 Interacts. E também tem 9 associações de senhoras. Também coloquei sobre o conselho diretor de 2018-2019, que no caso o presidente é o Barry Racine, no momento. Coloquei sobre o vice-presidente, o presidente eleito também. E o diretor do Rotary Internacional aqui de Curitiba, que tá lá no RI, que é o Paulo Augusto Zanardi, né? Também coloquei sobre a roda rotária, que é muito importante vocês saberem o significado dela, que são os 24 engrenagens, a chaveta, os 6 raios, tem tudo isso do símbolo do Rotary. Também coloquei alguns dados históricos, tipo primeira reunião que foi realizada em Chicago, primeira convenção que foi realizada em Chicago também em 1910, primeiro Rotary Club fora dos Estados Unidos, primeiro da América do Sul, em 1947 também, que foi a morte do Paul Harris. E também tem uma coisa muito importante, o primeiro presidente de um Rotary Club não foi o Paul Harris, ele fundou, mas o presidente foi o Silvestre Chieli, sei lá como fala. Também coloquei sobre as mulheres no Rotary, porque até 1989 elas não podiam participar, mas daí isso mudou, por causa de uma lei lá, uma briga que teve na justiça também, que umas mulheres tem no manualzinho que eu vou estar deixando aqui na descrição toda a história. Também sobre troca de flâmulas, casa das amizades, intercâmbio de amizade, as áreas de enfoque, os 3 Hs também, os 3 Hs, que é o Health, Hungry e Humanity, os 4Ds também, que é No Drink, No Drugs, No Drive, No Dating, e sobre a Poly Plus também, que é o programa mais importante do Rotary, né? Esses são dados que você deve saber de cor e salteado para uma prova do Rotary. Mas falando também com o pessoal do PIG, eu reuni algumas questões que caíram na minha prova esse ano, que eu vou falar para vocês e vocês podem pesquisar sobre também. Na prova sobre as questões do Rotary, perguntou qual que era o meu distrito,
qual era o governador, por que o Rotary se desligou da ONU na Guerra Fria, quais os benefícios do PIGE, que é o Programa Intercâmbio Jovem, o que é Rotary Youth Exchange, o que é Interact, o que é RILA, qual é o presidente atual, no caso, no meu, é o Barry Racine. Sobre o programa da polio, é bom saber várias coisas que caiu sobre a Polio Plus. Por que alguns países também, na Polio Plus, tipo, eles não conseguem erradicar? Porque tem alguns lugares que tem guerra, tem situações religiosas bem difíceis, ou são de difícil acesso, daí o custo ficaria muito elevado. Então, esses são os principais problemas que eles não conseguem acabar com a polio naqueles países, que é Afeganistão. Eu só lembro do Afeganistão agora. Também perguntou as áreas de enfoque, o lema do ano rotário, sobre a prova quádrupla, os 4Ds, o intercâmbio de serviço de jovens também, é muito importante, essa era uma das questões mais complicadinhas. O porquê o nome Rotary, para quem não sabe, Rotary significa rotação, né? Então, naquela época as reuniões ocorriam cada vez em um lugar diferente, num escritório diferente de quem compunha o Rotary naquela época. Quem que é o fundador do Rotary, que no caso é o Paul Harris? Qual a cidade que foi fundada e qual é a cidade do Rotary Internacional hoje? O Rotary foi fundado em Chicago, porém a sua sede internacional hoje é em Evanston, que é bem pertinho de Chicago. E também qual que foi o primeiro projeto, que no caso foi do banheiro público em Chicago. Bom, essas são algumas questões que caíram na minha prova e é bom você também estudar. Tem algumas questões sobre Rotary que tem pegadinha. Eu errei uma questão da prova inteira. Eu acertei 44 de 45 questões. E a que eu errei foi qual que eram os benefícios do PIGE. Era uma de assinar a alternativa, né? Só que a última alternativa era todas as alternativas corretas. E eu só marquei uma correta. Então, isso acabou me prejudicando. Não muito, né? Porque, na verdade, só foi uma questão. Também cai sobre inglês e conhecimentos gerais. Inglês é bem básico, também tem bastante pegadinha na prova de inglês, tem que tomar cuidado. Eu, quando fiz a prova, eu li fiz duas vezes a prova para ter certeza que estava tudo certo. Mas mesmo assim eu errei uma, né, porque eu não prestei muita atenção. E também sobre conhecimentos gerais é coisa muito básica, sabe? Matemática é básica, geografia e tudo mais, foi muito de boa, muito de boa. Eu acho que a questão mais difícil de conhecimentos gerais que teve foi uma que perguntava onde que era digerido a batata e a carne. A batata começa na boca, por ser amido, e a carne é no estômago. Então tinha lá essas alternativas. Teve bastante gente que errou essa questão. E também no mesmo dia da prova teve a redação, que a redação no caso foi sobre a sociedade de consumo e o desperdício, foi relacionado mais ou menos isso. Eu segui por essa área de as pessoas acabam jogando lixo em lugares errados e acaba prejudicando a natureza e tudo mais. Foi essa área que eu segui. Uma coisa muito importante também que todos devem lembrar para a prova é que o Rotary não tem ligação nenhuma com governo. Então, por isso que ele se desligou da ONU na Guerra Fria, porque ele não se envolve de jeito nenhum com política. Bom, e também no dia da prova, os nossos pais e os conselheiros de intercâmbio foram juntos. Enquanto a gente fazia a prova, eles tinham uma reuniãozinha lá embaixo. Eram bastante pais, era bastante gente, foi num auditório, né? Assim vai ser dentro do que foi pedido. Então, fazer com bastante calma, não queiram fazer... Boa tarde, é um prazer estar com todos vocês. E logo depois disso, que eles falaram, a gente tirou uma foto e foi fazer a prova. A prova teve uma duração de umas 3, 4 horas, que podia ficar, mas eu consegui bem de boa. Bom, e no outro dia teve a dinâmica em grupo. A dinâmica em grupo foi muito legal. Foi cansativo, bem cansativo, porque a gente tinha que estar lá às 7h30 da manhã, se eu não me engano, e daqui onde eu moro é tipo 1 hora quase, é muito longe a FUR daqui de Curitiba. Chegando lá, a gente se reuniu, todo mundo se apresentou, falou de qual Interact era, qual Rotary Club patrocinador, e falou qual que é a sua inspiração, né? Antes disso, tinha vários papeizinhos de várias cores espalhados, e daí cada um pegou uma cor, e as cores dos papeizinhos definiam qual era o grupo que a gente ia ficar na dinâmica.
grupo de 5, 6, 7 pessoas. Aí no caso aqui eu coloquei meu nome, né, Gabriel Isidoro Imhoff, todo mundo me chama de Isidoro, então eu coloquei maior. E qual que era o meu objetivo para esse intercâmbio? Que conectar-me com outras culturas. Teve pessoas que colocaram a inspiração e tudo mais, o incentivo. O objetivo da dinâmica em grupo é eles te analisarem. Eles analisam se você tem liderança, se você sabe agir conforme as coisas vão decorrendo e tudo mais. E tem várias psicólogas que ficam analisando isso. A primeira prova a gente tinha que montar um quadrado com várias peças, só que eram peças misturadas. Então tinha peças em outros grupos. E, tipo, demorou muito pra gente perceber isso. Então, conforme depois a gente foi percebendo, teve muita briga. Meu, a primeira prova, eu e meu grupo, a gente quase saiu no soco. Foi tenso, mas depois deu tudo certo, a gente conseguiu se organizar bem direitinho para as outras provas. Teve uma prova também que a gente teve que fazer brigadeiro, enrolar lá brigadeiro para sobremesa do almoço, porque a dinâmica em grupo é o dia inteiro. Então, a gente enrolou brigadeiro e o melhor também tinha que fazer um desenho com os brigadeiros na mesa e tudo mais. A gente fez uma roda rotária, ficou bem bonita. Depois a gente almoçou e daí teve bastante dinâmica. A gente também recebeu um tema das áreas de enfoque. O meu grupo recebeu sobre a saúde. E a gente fez um projeto muito legal sobre a obesidade, que tanto é que a gente está tentando colocar em prática agora antes de ir para o intercâmbio. E o bom que na minha seleção esse ano são 85 pessoas contando com jovens de destaque. Então era muita gente. Mas foi muito legal conhecer todo mundo. A gente pegou o WhatsApp de todo mundo, criou grupo, conversou, discutiu sobre a prova, discutiu sobre a dinâmica. E foi muito bom, muito bom. E a terceira etapa e última é a entrevista com a psicóloga, que é tipo um mês depois da dinâmica e da prova, demora bastante. Na entrevista com a psicóloga você agenda no dia da prova, junto com o oficial de intercâmbio, conselheiro e tudo mais, e seus pais. Na entrevista com o psicólogo, seus pais precisam ir, e o oficial de intercâmbio também, ou o conselheiro de intercâmbio, não lembro agora. Mas eles precisam ir, e elas fazem bastante perguntas, é uma conversa de 1 hora, super tranquilo, tipo, não precisa se pressionar, não precisa ficar naquela neura que vai, oh meu Deus, vai ter pergunta difícil. Elas fazem umas perguntas bem chocantes, tipo, se acontece alguma coisa com alguém da minha família aqui e eu tô lá fora, o que eu faria? Por que eu quero fazer intercâmbio? Elas percebem muitas vezes quem os pais estão forçando a fazer intercâmbio, sabe? Elas conversam muito com os pais também, se me apoiam a fazer essas coisas, o intercâmbio e tudo mais. Então é uma conversa que flui, assim, você fala também seus defeitos, suas qualidades, é muito bom também. E daí no final, depois de uns 20 dias, sai o resultado. E com tudo isso, eu consegui a primeira colocação. Então significa que eu vou ser o primeiro a escolher países dentro de uma lista de 20 países lá. É muita pressão pro primeiro colocado, eu já vou falando isso. Porque todo mundo quer saber qual país que você vai pegar, porque pode acabar a vaga e a pessoa ficar sem ir para aquele país. É muita pressão. Mas é muito bom porque você tem a liberdade de escolher qualquer lugar do mundo. Se você vai para os Estados Unidos, você pode escolher qualquer um dos estados lá que tenha na lista. Se você quer ir para a França, para os países que só tem uma vaga, é muito bom. Vale muito a pena estudar e se esforçar para isso acontecer. Bom, gente, então esse foi a minha seleção do Distrito 4730. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui no comentário que eu vou tentar te ajudar também. Me siga nas redes sociais, também pode me mandar mensagem por lá sem problema nenhum. E eu vou estar postando mais vídeos no decorrer do tempo também falando. Dia 24 agora eu começo o meu application. Eu pretendo também gravar sobre Interact, com o pessoal do Interact e tudo mais pra mostrar como que é, beleza? Então deixa o seu like aí embaixo, se inscreve no canal e até a próxima.